Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esta videoaula, onde nós estaremos trabalhando mais uma videoaula do nosso curso de Teologia da FAESP. E nessa feita, nós estaremos abordando a matéria apologética. Nós estamos estudando sobre as seitas e as heresias, e nós vamos passar nesta aula por uma análise histórica das principais religiões ou seitas que há no mundo. Então, nesta videoaula, nós iremos focar mais precisamente ou diretamente na maçonaria como uma seita e identificar dentro da apresentação do tema, dentro da apresentação desse sistema religioso, o porquê que a maçonaria é uma seita. Muito bem, então nós vamos reiniciar a aula que iniciamos ontem e vamos dar início novamente aqui já desde a introdução. Então ontem falamos sobre o versículo 6 do capítulo 4 do profeta Oséias, onde Deus, por intermédio do profeta, diz que o seu povo, o povo de Deus, é destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta de informação, a falta de conhecimento, de fato, pode levar as pessoas a serem destruídas dentro do seu sistema de fé, dentro das doutrinas que já aprenderam. Então é fundamental que nós possamos adquirir conhecimento. Então, por que a maçonaria desperta tanto interesse e controvérsias, especialmente no meio da cristandade? Por que esta curiosidade, por que este interesse e até mesmo porque o grande número de adesão a esse sistema chamado de maçonaria? Em primeiro lugar, nós podemos perceber que a maçonaria, como sendo uma sociedade fechada e possuindo características filantrópicas, como também filosóficas e ocultistas, neste sentido desperta o interesse das pessoas, e que ao ingressar neste grupo secreto, eles acabam, como já vimos na matéria, tendo a percepção de pertencimento ao grupo, pois eles tratam os membros do grupo com muito carinho, com muito cuidado, apresenta a sociedade da qual eles fazem parte e um grupo de pessoas muito seleto dentro desta sociedade secreta. Bem, a maçonaria não é um sistema ou um grupo religioso de que faz parte quem quiser fazê-lo. Quem é maçom não é aquele que quer ser maçom, mas aqueles que são convidados, são cooptados a participarem deste grupo, tendo em vista que aquele que recebe o convite vai trazer algo relevante para os demais membros do grupo. Qual que é a origem da maçonaria? Então nós vamos trabalhar aqui este primeiro tópico sobre a origem da maçonaria, e a origem da maçonaria está muito diretamente ligada ao período da Idade Média, onde surgiu como uma cooperação de ofícios. Era chamado de maçonaria operativa, com trabalhadores medievais que guardavam as suas técnicas de trabalho as 7 chaves, por assim dizer. Ou seja, o que eles mantinham secreto no início, no surgimento desta sociedade secreta, era, na verdade, as suas técnicas e as suas habilidades de trabalho. Então, a maçonaria, neste contexto medieval, tinha esta relevância, reunia pedreiros, artesãos, pessoas que
faziam ofícios de trabalhos braçais, e essas pessoas que faziam parte desta sociedade, então, compartilhavam entre si os segredos das profissões que eles desempenhavam. Era um período que haviam muitas construções em pedra, e os pedreiros, por assim dizer, e o próprio nome maçom vem do francês, que significa pedreiro. Então, os pedreiros, os artesãos, aqueles que trabalhavam nesses sistemas de construção, eles tinham os seus segredos bem guardados. E além de guardarem os seus segredos, eles também, como pertencente a este grupo secreto, eles tinham também os segredos no que diz respeito à sua comunicação, como eles se apresentavam, como identificavam ao outro. Então, nesse contexto medieval, era assim que estava organizado este grupo. Mas aí, mais para a Idade Moderna, a maçonaria no contexto moderno teve início a partir do século XVIII, em 1717, com o surgimento, com a criação da Grande Loja da Inglaterra. É isso. Os maçons, eles não têm templos para cultuarem. Então, as suas reuniões é feito em um ambiente que eles denominam de grandes lojas. Em 1717 surgiu foi criada esta Grande Loja da Inglaterra, onde muitas pessoas aderiram a este movimento e passaram a pertencer ao grupo da maçonaria. Então nós podemos observar que essas grandes lojas eram também chamados de Grande Orientes. No contexto local, aqui no contexto brasileiro, nós temos no estado do Paraná pelo menos 4 grandes lojas maçônicas. Então tem a Grande Loja do Paraná, depois tem o Grande Oriente do estado do Paraná, aí a Grande Loja do Paraná. Então nós podemos observar que essas grandes lojas que tem é onde eles se reúnem para fazerem as suas reuniões, os seus ritos. Então aqui no contexto nacional, podem-se dizer que conta-se com aproximadamente 230 grandes lojas, agregando a essas grandes lojas, vinculando essas grandes lojas, mais de 10 mil maçons, tá? Então, isso é muito importante. Então, nós tivemos na origem da maçonaria, eles se denominavam, ou era denominado de maçonaria operativa. Depois, no contexto da modernidade, essa maçonaria passou a ser chamada ou denominada de maçonaria especulativa, tá? Especulativa. Então, com a transição da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa, isso teve uma grande relevância para o grupo, porque com a maçonaria operativa eram, no contexto da Idade Média, membros ou pessoas que podiam ser membros apenas aquelas pessoas que faziam aqueles tipos de trabalho e que compartilhavam somente com o grupo esses segredos dos trabalhos que eles faziam. Mas aí a partir de 1717, lá no século XVIII, com a criação da Grande Loja da Inglaterra, houve essa transição da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa. Qual que é a grande diferença? É que a partir da Grande Loja da Inglaterra em 1717, a maçonaria especulativa passou também a aceitar pessoas de outros grupos sociais, pessoas de outras religiões,
pessoas do meio filosófico, pessoas da política, pessoas das religiões mais diversas que há no mundo. Então, a transição da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa foi um marco fundamental que ampliou significativamente a influência da maçonaria, transformando em uma grande organização restrita, ou seja, transformando-a de uma grande ou de uma organização restrita a trabalhos manuais em uma instituição filosófica, social e em certo grau até espiritual, mas agora com alcance global. Então, na maçonaria operativa, lá no contexto da Idade Média, o seu alcance era um alcance local, mas agora com a maçonaria especulativa, passando a admitir o ingresso de pessoas de outros meios sociais, agora na maçonaria especulativa, ela tinha não apenas uma relevância local, mas uma relevância global. Então, esta transição possibilitou um grande avanço e crescimento para a maçonaria. Então, isso é importante a gente anotar e ter em mente. Então, houve uma mudança de foco da maçonaria operativa para a especulativa, no sentido de que não era agora apenas o fator técnico dos membros que operavam, que faziam parte do grupo, agora tem uma transição, a mudança de foco do fator técnico para o fator filosófico. Uma outra questão foi a questão da organização, ou seja, da estrutura organizacional para uma expansão global. Então houve também essa transição de apenas uma estrutura de uma organização para uma expansão global. Então, dentro deste contexto de avanço global, nós temos também a atração pelo ocultismo e pelo sincretismo. Isso mesmo, a maçonaria, ela é um grupo denominado como uma seita também porque é ocultista e porque ela é sincretista, ou seja, admite, aceita uma miscigenação, uma mistura de muitas religiões, inclusive ocultista. Então, na maçonaria especulativa, irrompeu elementos esotéricos e sincretistas, como os rituais iniciáticos ou de iniciação, os símbolos místicos e uma visão universalista de Deus. Sim, os maçons, eles acreditam em Deus, mas não é no Deus da Bíblia, não é no Deus que você acredita. Para os maçons, Deus, ele é o grande arquiteto do universo, ou que eles chamam de forma abreviada, o grande Gadu. Só que este grande Gadu, dentro do contexto da maçonaria, que é o grande arquiteto do universo, ele na verdade não é o Deus da Bíblia, ele é uma mistura, ele é um sincretismo religioso entre religiões do Egito, religiões antigas como cananeias e religiões cristãs. Então, o grande arquiteto do universo é, na verdade, um Deus que é cultuado pelos maçons ou que os maçons servem, mas que não é o mesmo Deus da Bíblia. Então é importante que a gente frise isso. Então essa expressão, o grande Gadu, ou o grande arquiteto do universo, de acordo com Albert Pike, que é um dos grandes incentivadores e filósofo dentro da maçonaria. Então ela é uma mistura de divindades. O grande arquiteto do universo tem uma visão vaga sobre Deus, que inclui divindades como Jeová, como Buda, como Alá,
e até mesmo Lúcifer, de acordo com Albert Pike, né? Então, este caráter religioso da maçonaria é politeísta, que cultua muitos deuses, e sincretista, que é a mistura de várias religiões. Mas é também monista, em que se reduz tudo a uma entidade primordial. Tá? Então, dentro do sistema sacrificial ou do sistema cerimonial, existem cerimônias próprias, que é utilizada dentro das suas reuniões, como também doutrinas, como também símbolos com significados ocultos, acessíveis apenas para aqueles que foram iniciados dentro da organização. Então você já viu muitas vezes os símbolos maçônicos como o esquadro, o compasso. Um outro símbolo maçônico que é muito conhecido é o olho de Horus, né, que é o olho que tudo vê. Então, já apontando para um sincretismo com religiões egípcias, tá? Então, os maçons têm esta gama de coisas que são muitas das vezes desconhecida da maioria das pessoas, e apenas aqueles que fazem parte ou que fizeram parte que tem o conhecimento e que pode às vezes compartilhar. Lembrando que os maçons eles não podem se auto denominar ou se revelar como maçons, pelo menos no contexto mais antigo, mas é importante que eles se mantenham neutros. Eles têm uma forte exigência a que a pessoa que faz parte da maçonaria ela tenha uma boa conduta diante das pessoas, da sociedade, até uma boa conduta moral. Não pode ser uma pessoa que vai chamar a atenção, dar visibilidade para que o grupo não caia em descrédito, né? Então, já falei aqui sobre o esquadro, o compasso e o olho que tudo vê, e tem os seus significados ocultos que nós não vamos entrar em muitos detalhes agora, tá? Então, a iniciação dentro da maçonaria para alguém fazer parte é, na verdade, um processo sigiloso que ocorre apenas através de um convite, onde sindicâncias rigorosas e rituais que envolvem a busca pela luz são praticados no meio deste grupo. Então, rituais como uso de vendas, uso de cordas, juramentos secretos de fidelidade, né? Ameaças para as pessoas que fazem parte, para que elas não se desliguem do grupo e não revelem os segredos do grupo. Então, tudo isso reforça o seu caráter sigiloso, tá? A maçonaria, queridos irmãos, ela é incompatível com o cristianismo. Esse é o nosso quarto tópico. Ela é incompatível com o cristianismo e com as práticas teológicas. Então nós temos aqui algumas razões para citarmos, por exemplo, a paternidade universal de Deus, ou seja, Deus ele é pai universalmente de todas as pessoas, mas isso contradiz o que a Bíblia diz no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12, que na verdade limita ou afirma que só são filhos de Deus aqueles que creem em Jesus Cristo, tá? Então só pode ser denominado filho de Deus aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Segundo ponto, a maçonaria é incompatível com o cristianismo e com os critérios teológicos por conta da sua concepção vaga sobre Deus. Então, como já dissemos, o grande Gadu, que é o grande
arquiteto do universo, inclui também divindades pagãs. Bem, em terceiro lugar, a maçonaria rejeita a Trindade, pois nega a divindade de Cristo, como também o Espírito Santo, tá? Então isso é incompatível com o cristianismo e com as práticas teológicas. Então, em quarto lugar, é incompatível com o cristianismo, a maçonaria, devido à salvação dentro do sistema maçônico ser através das obras. Isso, eles têm um forte trabalho filantrópico, então, para eles a salvação é através das obras, né? Contraria aquilo que a Bíblia diz em Efésios 2, versículos 8 e 9, que a salvação é pela graça por meio da fé. E o próprio texto diz que ela não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o texto deixa claro que a salvação é pela graça. Uma divindade híbrida, né? Ou seja, o Jabulon, eles chamam de Jabulon, esta divindade também, que combina Jeová, Baal e Osíris. E isto é uma grande blasfêmia, esse sincretismo entre os cultos e as religiões dessas divindades, tá? Conflito com a fidelidade. Então, os juramentos maçônicos, eles criam lealdade dividida, incompatível com a exclusividade de nós seguirmos e sermos fiéis somente a Cristo. Então, há uma crítica teológica do Dwight Lyman Moody, baseado em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, ele condenou o julgo desigual que há entre a maçonaria e o cristianismo. Charles Finney, que foi um dos grandes avivalistas da história da igreja, ele renunciou à maçonaria, denunciando seus ritos secretos como idolatria, tá? E nós temos aí a leitura de trechos bíblicos como o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9, como também Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 9, para comparar com aquilo que crê os maçônicos, tá? Então, isto é de suma importância para a nossa verificação. Então, nós temos aqui uma breve apanhada, um breve resumo para a gente encerrar este tópico da maçonaria. E se você ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato aí por meio do WhatsApp, por meio do grupo da aula ou do grupo do curso e elencar as suas dúvidas para que a gente possa dirimir todas as questões. Então, resumo dos tópicos principais: falamos da origem histórica e da evolução da maçonaria, falamos do seu caráter religioso, ocultista e sincretista, falamos da sua estrutura de hierarquia e rituais secretos, falamos da incompatibilidade com o cristianismo nas suas doutrinas, juramentos e visões acerca de Deus. Abordamos aqui algumas críticas teológicas e há uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui no final dessa aula para você, que como os líderes cristãos podem proteger a sua comunidade da influência maçônica. A influência maçônica, ela é global, tá? E dentro desta perspectiva de globalismo da religião ou da seita maçônica, como que os líderes cristãos eles podem proteger as suas comunidades da influência maçônica? Qual a sua opinião sobre isso? Então, quero que vocês reflitam sobre este tema, leiam o livro do nosso curso e nós vamos pensar um pouco sobre isso na próxima aula. Que Deus abençoe, curta, comente, compartilhe os nossos conteúdos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.